Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou trazer uma questão do livro do Halliday, capítulo 27, questão 50. Vamos lá então. Na figura a seguir, R1 é igual a 2R e a resistência do amperímetro é desprezível e a fonte é ideal. A corrente no amperímetro corresponde a Q múltiplo de epsilon sobre R. Vamos entender primeiro esse nosso circuito, galera. Nós temos aqui um circuito com uma fonte e 4 resistores e um amperímetro. Bom, relembrando que o amperímetro faz, o amperímetro mede corrente. Ele é colocado em série. Então a corrente que a gente quer analisar é a corrente que passa por ele. Essa corrente I aqui sinalizada em vermelho, beleza? E nós temos 4 resistores. Esses três aqui de resistência R. E nós temos um quarto resistor de resistência R1, que é igual a 2R. Então temos 3 resistores de R e um resistor de 2Rs. Queremos descobrir qual é essa corrente que passa por aqui. Bom, nós não vamos trabalhar com valores propriamente ditos de resistência e tensões e corrente. Vamos trabalhar apenas com variáveis para conseguir chegar a que múltiplo essa corrente vale de epsilon sobre R. Bom, vamos simplificar primeiro o circuito. E para simplificar, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos adotar um nó que vai ser fixo no nosso circuito. A gente não vai simplificar fazendo ele sumir. Então, esse nó vai ser o nó aonde o amperímetro está. Então, nós vamos pintar ele de vermelho. Eu sinalizei aqui onde é que ele vai ficar no nosso próximo circuito. Então, esse nó aqui, ele não vai ser alterado. Lembrando, o amperímetro não interfere no nosso sistema. Ele continua, eu posso juntar esse nó aqui, fechar ele, ele vai continuar ali no meio lendo. Essa é a ideia para um perímetro. Então nós vamos ter o quê? Como um perímetro ele também tem uma resistência zero, como é um perímetro ideal aqui, ele tem uma resistência desprezível, é muito pequena, então significa que esse nó aqui tem o mesmo valor dos dois lados, ou seja, R1 e R estão em paralelos, e R com R também está paralelo, então temos duas possíveis simplificações de resistores nesse nosso sistema. Vamos lá então. O que nós temos? Nós vamos ter uma fonte e com essas duas simplificações aqui que já coloquei. Temos o nosso resistor equivalente 1, que vai ser igual ao paralelo do R1, que é 2R, com R. Então nós vamos ter 2R vezes R, dividido pela soma dos dois resistores. Lembrando, quando estão paralelo, é o produto sobre a soma. Então, 2R vezes R sobre 2R mais R. Então, nós vamos ter 2R quadrado sobre 3R, que vai ser igual a 2R sobre 3. Cortamos aqui, né, galera? Esse quadrado aqui em cima, nós cortamos com esse R aqui de baixo. Beleza. Agora para o nosso resistor equivalente 2. Podemos usar aquele macete, quando temos dois resistores iguais em paralelo, sempre vai dar metade. Isso é uma verdade. Provamos aqui sem usar nenhum valor, olha aqui. Nós vamos ter R vezes R dividido por R mais R. Então nós vamos ter R ao quadrado dividido por 2R, que vai ser o quê? Cortamos esse quadrado com esse R, vai ser igual a R quadrado. Então sempre que você tiver dois resistores em paralelo que são exatamente iguais, pode já logo substituir ele por um resistor com a metade do seu valor. Beleza, então nós temos o nosso resistor equivalente 1 e também nosso resistor equivalente 2. E agora, o que a gente faz para conseguir encontrar? Porque a gente quer encontrar essa corrente aqui, mas não temos nenhuma informação muito relevante. Então nós vamos encontrar a tensão sobre o ponto A, esse nó A aqui que eu coloquei. Sobre o nó A, nós vamos então fazer uma coisa muito importante. Nós vamos definir que aqui embaixo é o nosso terra. Ou seja, se aqui é o nosso terra, significa dizer que aqui tem 0 volts. Ou seja, esse ponto aqui em cima, deixa eu pintar em vermelho para ficar mais visível para vocês, ele vai ter uma tensão, ó. Aqui temos a fonte com mais para cima, menos para baixo, então aqui em cima nós vamos ter uma tensão epsilon. Ou seja, aqui nesse nó A nós vamos ter uma tensão lá, que é exatamente a tensão sobre esse resistor equivalente 2. Então, usando um divisor de tensão, que consiste o quê? Um divisor de tensão nós vamos ter o resistor, sobre qual a gente quer saber qual a diferença de potencial sobre ele, vezes a tensão que está sobre os dois resistores em série, lembrando, divisor de tensão só pode ser usado para resistores em série, não pode ser usado em resistores em paralelo. Então, ó, nós temos resistores em série, então nós vamos ter o resistor que a gente quer saber a diferença de potencial, vezes
a diferença de potencial sobre os dois resistores, então é o nosso epsilon, porque está aqui em cima e aqui embaixo é epsilon, dividido pela soma dos dois resistores. Então nós vamos ter o nosso RQ equivalente 2 vezes epsilon sobre nosso R equivalente 2 mais R equivalente 1. Substituindo os valores que nós temos aqui do lado, que nós encontramos antes, para R equivalente 1 e 2, nós vamos ter que R equivalente 2 é R sobre 2, então R sobre 2 sobre a soma R sobre 2 mais 2R sobre 3 vezes epsilon. Jogando já esse 2 para baixo, multiplicando esse fator de baixo e botando o R em evidência aqui, nós vamos ter que R é igual a 2 vezes R, que multiplica 1 meio mais 2 terços. Podemos cortar então esse R com esse R, isso tudo vezes epsilon, que vai ser igual a epsilon sobre. O 2 vai passar multiplicando, vai ficar 2 sobre 2, que é 1, mais 2 vezes 2 sobre 3, então 2 vezes 2 é 4, mais 2 sobre 3. 1 mais 4 sobre 3, lembrando, 1 é a mesma coisa que dizer 7 sobre 7. Então, perdão, nós vamos ter 1 é 4 sobre 3, é a mesma coisa que falar que é 3 sobre 3, perdão, galera. Então, nós vamos ter 3 sobre 3 mais 4 sobre 3, que vai ser igual a 7 sobre 3. Então, nós vamos ter epsilon sobre 7 sobre 3. Para soma, esse 3 que está aqui dividindo, aqui para cima multiplicando, nós vamos ter 3 epsilon sobre 7. Então, agora a gente consegue voltar ao nosso primeiro circuito e nós temos algumas correntes aqui que eu deixei bonitinha desenhada. Nós sabemos que nesse nó, onde está em vermelho, nós vamos ter a tensão de 3 sobre 7 epsilon e nós teremos essas correntes. Então, nós vamos analisar de que maneira para encontrar esse valor. Eu resolvi fazer pelo caminho da direita, mas podemos fazer pelo caminho da esquerda depois para vocês verem que o resultado tem que ser exatamente igual. Ó, nosso I vai ser igual a uma junção, uma relação entre I1 e I4, porque nós temos a nossa lei de Kirchhoff das correntes, que diz que todas as correntes que entram no nó são iguais às correntes que saem do nó. Então, se nesse ponto aqui nós temos I entrando e I1 entrando, eles vão ter que ser igual a I4. Ou seja, I1 mais I é igual a I4. Só que nós temos que descobrir quem é I1 e quem é I2. Então, vamos lá. I1. I1 ele é a corrente sobre o resistor R, que está aqui em cima ligado em epsilon, uma tensão epsilon, e aqui embaixo numa tensão A. Então, como a gente calcula pela lei de Ohm, a diferença de potencial, a corrente, perdão, usando a lei de Ohm, em um resistor? Nós temos que a corrente vai ser igual a diferença de potencial, deixa eu trocar aqui de letra, vou usar V, a diferença de potencial, dividido pela resistência desse resistor. Qual é a diferença de potencial? A diferença de potencial é exatamente epsilon menos A. Então, nós temos a tensão epsilon menos a tensão A dividido por R. Então, nós vamos ter epsilon menos o valor de A que a gente encontrou agora há pouco, 3 epsilon sobre 7 sobre R, que vai ser igual a 4 epsilon sobre 7R. Então, temos o nosso valor para I1. Agora, para I4. I4, nós temos que vai ser a nossa diferença de potencial nos dois pontos. Só que lembra, aqui na tensão nós temos 0 volts, aqui no terra, perdão. Aqui no terra nós vamos ter 0 volts. Então, nós vamos ter A menos 0 volts dividido por R, é igual a corrente. Então, nós vamos ter A menos 0 vai continuar sendo A. Então, A sobre R igual a nosso I4. A gente já encontrou lá que era 3 epsilon sobre 7. Só incluímos o R aqui embaixo. Então, nós temos que I4 é igual a 3 epsilon sobre 7R. Voltando agora lá para o nosso LKC, onde a gente começou essa parte da nossa questão, nós vamos ter que, isolando aqui o I, ele vai ser igual a I4 menos I1. Então, vai ser esse valor de I4 de 3 epsilon sobre 7R, menos o 4 epsilon sobre 7R do I1. Fazendo essa matemática aqui, nós vamos ter que 3 menos 4 é menos 1, então nós vamos ter menos epsilon sobre 7R. Ou seja, o fator que multiplica o nosso epsilon sobre R é igual a menos 1 sétimo. Ah, mas é negativo. Se eu tivesse desenhado a corrente para o outro lado, seria positivo. Esse sinal de negativo, galera, lembra? Só indica que o sentido que a gente colocou a corrente no nosso desenho é o sentido errado. Ele tem que estar virado para o outro lado. É como se fosse um vetor de força. Se está com negativo, significa que a força não está sendo aplicada naquela direção, mas sim na direção contrária. É exatamente igual a ideia para a corrente.
Então, galera, chegamos no multiplicador. A gente vai usar o módulo aqui, porque daí não depende do jeito que você desenhou. Então, a resposta vai estar sempre correta. Então, a gente pode dizer que o que multiplica é o valor de 1/7. Beleza, galera? Ele queria o fator que multiplica aqui na questão. A corrente do amperímetro corresponde a que múltiplo de εr? Então, é um múltiplo de 1/7 εr. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo algum comentário, alguma coisa que queira ver. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!